Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com vocês do nono ano na aula História das Religiões, Organização e Registro de Dados para a sua investigação, ok? A história da religião, como é que a gente pode abordar a história das religiões? A gente tem que fazer uma leitura desses dados, eles são muito importantes. Por exemplo, você sabia que as guerras mais cruentas da história, muitas vezes, elas foram promovidas pelas três religiões monoteístas mais antigas? E você sabia que essas três religiões monoteístas mais antigas que promoveram guerras entre si, elas têm o mesmo fundador? O fato histórico, que é o ponto de partida delas, está relacionado com a mesma pessoa, como uma religião, ou três religiões diferentes, que tiveram um ponto de partida no mesmo personagem. Eu estou falando de Abraão, não é? Em português, Avraham, em hebraico, Ibrahim, em árabe. Ele é o patriarca das três religiões monoteístas mais antigas. O judaísmo, não é? O cristianismo e o islamismo. Essas religiões promoveram guerras terríveis entre si. Como que pode isso ter acontecido? Então é uma coisa que tem que ser refletida. Então, os dados, a história das religiões, eles têm que ser compreendidos. Tem que ser feita uma leitura crítica desses dados para a gente dizer, olha, guerra não é coisa que religião promova, entendeu? Então, hoje em dia a gente fala, mas isso foi no passado, mas e agora? Será que não está acontecendo também conflito religioso, intolerância religiosa? Por isso que a história da religião, conhecer a história da religião é importante para que você possa saber de que maneira você vai abordar esses dados para que você crie um espírito de tolerância religiosa, de respeito entre as religiões, de diálogo interreligioso, ok? Vamos ver a definição de religião? É uma linguagem, é uma comunicação. Às vezes até a maneira de encarar o que a religião representa diz respeito, vai contribuir para uma maneira dialogal de se tratar a religião. Eu não posso tratar a religião como se eu fosse um fundamentalista, achando que todo mundo tem que ser da minha religião. Ou que a doutrina da minha religião é superior. Caramba, a doutrina daquela religião está muito abaixo da minha. Isso é uma maneira de eu tentar obscurecer a outra religião, já começar a ter um preconceito, uma discriminação. Então, a maneira de entender religião é uma linguagem, é uma comunicação, é um modo pelo qual os homens e mulheres se comunicam entre si e com o ser superior, com o transcendente, não é? Eles fazem parte do seu mundo. As pessoas religiosas, olha, o transcendente está perto de mim, eu estou próximo dele, eu tenho relação com ele. Isso é um comportamento de qualquer religião. Está no campo da comunicação, da expressão, da cultura, da arte. Religião é conhecimento, é uma forma de conhecer o mundo, é uma leitura de mundo. Religião é um sistema orgânico de significados, é um produto social. A gente tem que ter essa visão ampla da religião, para que a gente não fique achando que a religião é uma coisa que eu tenho que brigar por causa dela, eu tenho que impor ao outro, eu tenho que ver qual é a mais importante. Então, história da religião é a maneira certa de ler os dados dessa religião, ok? Olha, o que é ciências da religião? Existe uma disciplina que é própria do estudo do fenômeno religioso. Ou seja, essa disciplina abarca, quer dizer, põe dentro do seu barco, né? Todas as religiões, para ela, têm o mesmo valor. Até uma religião que for inventada, não é? Vamos supor que alguém invente uma religião. Teve seguidor? Teve gente que concordou com ele? Teve roupa? Teve culto? Teve doutrina? Teve livro? Teve hino? Teve... Pronto. Vai fazer parte do estudo de ciências da religião. Até quem não tem religião deve conhecer ciências da religião para entender o fenômeno religioso, para aprender a respeitar quem tem religião, e quem tem religião deve respeitar quem escolheu não ter. Então é uma área das ciências humanas, ciências da religião é uma área das ciências humanas ou ciências sociais, ciências culturais, é também chamada história das religiões, é também chamada religiões comparadas, é também chamada ciência das religiões, ciências das religiões, ela tem diversos nomes. Ela estuda, ela investiga sistematicamente todas as religiões,
todas as manifestações religiosas. Um elemento-chave de ciências da religião é o compromisso dos representantes dessa ciência com o ideal de distanciamento e respeito frente ao seu objeto de estudo. Entendeu? Eu tenho até uma religião, mas quando eu estudo as outras, eu me mantenho numa posição de neutralidade, não é? Se chama de agnosticismo metodológico. O que é agnosticismo? Eu faço de conta que eu nem conheço a minha religião, que gnose é conhecimento. Agnosticismo é desconhecer. Eu vou ter uma visão crítica até da minha religião, ou de como outras pessoas da minha religião tratam a sua relação com a religião. Entendeu? Eu tenho que ser crítico até, eu costumo dizer que eu estou pronto para criticar a minha religião. Eu falo assim, olha, a sua religião, você critique, tá? Se você quiser compartilhar comigo a crítica que você faz à sua religião, tudo bem. Agora, a minha religião, eu critico. Então, é necessário ter um método de aproximação neutro, né? Vamos dar uma olhada nesse slide que mostra as principais religiões no mundo. É uma estatística que vale a pena a gente conhecer, como eu digo, fazendo a leitura, procurando interpretar os dados, né? Por exemplo, olha, católico e ortodoxo, ali de amarelo, 22%, evangélico 11%. Eles estão ali dentro da mesma cor porque são ramos do cristianismo. Entre diferentes ramos do cristianismo, aqueles amarelos ali, católico, o ortodoxo, o evangélico, existe o diálogo ecumênico, ok? Aquele pessoal ali amarelo com todas as outras cores é o diálogo interreligioso. Os muçulmanos também têm 22%, mais ou menos meio a meio, com os cristãos. Olha, os sem religião, 12%. A religião hindu, concentrada na Índia, 14%. A religião budista, 6%, e por aí vai. Aí a gente viu ali a China. Ora, se a China é o maior país do mundo, não é? Quase que a metade da população do mundo está toda na China, por que que ali não aparece uma quantidade grande de religiões ou de uma religião naquele país? Então nós fizemos um recorte da religião na China para a gente entender isso. É que a China não tem uma religião só. E outra coisa que acontece também na China. A China é um país que tem um regime que controla a religião. Então, há estados, no nosso país, o Estado é laico, acolhe todas as religiões. Na China, o governo chinês, ele controla as religiões. Então, a China não é uma democracia como alguns países do Ocidente. Ela tem um modelo de governo próprio dela. E uma das coisas que ela influencia é o controle religioso. Ela tem como se fosse um ministério da religião, ok? Então a gente tem a religião da China, os sem religião na China, olha ali, aquele vermelho, olha, a estatística de 2014, esse vermelho representa na China os sem religião, tá? Ou a religião tradicional, que é uma combinação de uma divindade regional e do culto dos antepassados. Olha, confucionismo, taoísmo, budismo, não é? Estão representados ali. Na China eu tenho o budismo, 15%, outras religiões, 7%, o cristianismo, 2%, o islã, 0,45%, ok? Vamos ver agora as principais religiões no Brasil. Olha, uma lista, a gente não vai ler toda ela, mas essa estatística é importante para você conhecer. E olha, cuidado, uma leitura dessa estatística você não deve considerar que a religião que tem menos gente é uma religião menos importante. Aquilo que eu digo é a interpretação de um dado religioso que você deve fazer, ok? Esse é o slide com as religiões e você deve ter cuidado para não achar que uma religião com menos gente ela é menos importante, não é? Vamos ver agora o modelo de classificação das religiões. No estudo da religião, na história das religiões, você pode classificar as religiões como tradicionais, sapienciais. O que é sapiencial? A religião que procura o conhecimento. Tá? A palavra sapiencial vem de sabedoria, vem de saber.
Então são religiões que enfatizam o conhecimento. Não é? Religiões proféticas são religiões que pregam. Né? Aqui no Acre tem uma religião que não se divulga. Ela não vive pregando a sua doutrina nas ruas. Ela espera que as pessoas, por alguma razão, venham a elas. Mas as religiões proféticas, elas têm pessoas que proclamam a sua doutrina, que fazem pregações. Religiões espiritualistas são religiões que têm contato com entidades espirituais, entendeu? E as atitudes filosóficas, que às vezes as pessoas confundem, chamam de religião, mas elas não são religiões. Elas têm, às vezes, templo, elas têm símbolos, elas têm doutrinas entre os seus seguidores, mas elas não são, essas atitudes filosóficas não são propriamente religiões, ok? Vamos dar uma olhada rápida de novo no slide? Religiões tradicionais ligadas à natureza, à sobrevivência, acreditam na vida depois da morte. O cristianismo está ali, não é? O xamanismo, acreditam no poder da influência dos antepassados sobre a vida cotidiana. Não, religião tradicional não é o cristianismo, né? A gente vai ver, é o politeísmo, animismo, totemismo, xamanismo. Religiões sapienciais, buscam a meditação, que valorizam a concentração, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o confucionismo. Há, sim, religiões proféticas. Agora entra o cristianismo, que divulga sua fé por meio de profetas. O judaísmo também é assim, o islamismo também é assim. Então, nesse sentido, judaísmo, cristianismo e islamismo são religiões proféticas. Religiões espiritualistas, o espiritismo, a Umbanda, as religiões indígenas são espiritualistas, ok? E atitudes filosóficas, a maçonaria. As pessoas acham que a maçonaria é uma religião. A maçonaria não é uma religião, é uma atitude filosófica. Tem um templo, tem doutrinas entre os seus seguidores, tem roupas, tem celebrações, mas é uma atitude filosófica, ok? Seishinoye também é uma atitude filosófica. Fé Bahá'í, não é? É uma atitude filosófica também, ok? Então são essas as religiões, o modelo de organização de dados, o modelo de registros e a leitura, o mais importante é a leitura que é feita desses registros para que você possa ter uma visão ampla das religiões, assim como uma visão específica de cada religião e caminhar para o entendimento do diálogo entre elas, do respeito entre elas. É fundamental conhecê-las para que isso aconteça. Por isso que a história da religião, vista pela ciência das religiões, de uma maneira neutra, distante do objeto de estudo, é fundamental para nós, ok? Vamos dar uma olhada nos nossos exercícios, tá? Esse primeiro exercício você vai completar o quadro com a definição de religião, ok? Nesse segundo você vai preencher o quadro com a definição de ciências da religião e nesse outro quadro você vai preencher com as religiões tradicionais, as religiões sapienciais, as proféticas, as espiritualistas e as filosóficas. Atenção, a lista dessas religiões não está completa, tá certo? Pelo estudo da religião, você vai descobrir outras religiões com esse perfil. Tradicionais, sapienciais, proféticas, espiritualistas e filosóficas. Professor, eu descobri que tal religião também é espiritualista. Isso mesmo, eu citei, por exemplo, as religiões indígenas. Ok? Foi um prazer estar com você. Não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima oportunidade.